Como os cartoons eram originalmente? Em 1950, o Mickey Mouse ia sofrer uma mudança de aparência. Ia passar a ter um rosto triangular, usar terno, chapéu e até uma bengala. Só que graças a Deus eles mudaram pra isso aqui. O Gaguinho, originalmente, também não era assim. Ele ia usar uma roupa verde e ia ser bem mais intimidador. Inclusive, vocês sabiam que ele ganhou um design novo ultimamente? Achei tenebroso, mas enfim. O Finn de Hora de Aventura originalmente ia se chamar Pen. Ia usar uma jaqueta amarela ao invés da sua clássica camiseta azul. A Dora Aventureira originalmente tinha olhos verdes e cabelo roxo. Crê em Deus, pai. Na primeira versão de South Park, os personagens também eram bem diferentes. A paleta de cor era outra, os traços eram diferentes e até o posicionamento dos personagens não era o mesmo. O Tom de Tom e Jerry tinha esse detalhe branco na cabeça ao invés do cinza que a gente conhece. O Senhor Cabeça de Batata tinha o nariz pontudo e uma costeleta. E por fim, Rick e Morty era pra ser bem mais curto e se chamar Doc e Marty. Vocês querem parte 2? Esse filme é um teste pra descobrir se você é fácil de manipular. Ele segue a tela de computador de uma mulher chamada Amy. Ela é jornalista e a próxima investigação dela é bizarra. A Amy decide se disfarçar e se infiltrar em grupos extremistas online. Esse grupo é famoso por seduzir mulheres nas redes sociais, convencendo elas a abandonar a vida que elas tinham pra ir viver com eles nos seus países como suas esposas. Mas o que eles não imaginam é a quantidade de coisa bizarra que tá por vir. Ela começa a investigação e logo conhece um homem chamado Bilal. No começo, ela tá só juntando um monte de informação, mas ela começa a passar tanto tempo com ele que acaba criando um tipo de relacionamento e se coloca em uma situação muito perigosa. Eu não vou dar spoiler do que acontece no final, mas ele me deixou chocada. Esse filme se chama Profile e te faz questionar tudo que você acredita sobre o mundo. E ele tá disponível no Prime Video, Apple TV e Globoplay. Coisas bizarras que no passado eram normais. Zoológicos humanos. Esses zoológicos mostravam, principalmente para o público europeu, pessoas que não estavam no padrão deles. Uma filosofia extremamente racista, várias pessoas da África e da América saíram dos seus países e foram mostradas contra sua vontade para públicos europeus. E por mais bizarro e errado que isso seja, o último zoológico humano aconteceu em 1994, há só 30 anos na França. Enviar crianças pelo correio era relativamente comum. Em alguns lugares, como os Estados Unidos, era normal usar o serviço dos correios para transportar os seus filhos. Isso começou quando aumentaram o limite de peso e tamanho para encomendas. E as pessoas começaram a se empolgar. Isso porque o envio pelo correio era muito mais barato do que uma passagem de trem. Invenções de comida que deram muito errado. Nos anos 2000, a Heinz lançou uma linha de ketchups coloridos chamada Easy Squirt, que tinha cores como verde, roxo e azul, numa tentativa de fazer as crianças gostarem da comida. No começo, por ser novidade, eles chegaram a vender várias unidades, mas o entusiasmo foi passageiro. Com o tempo, as pessoas começaram a achar meio nojento comer ketchup com corante e ele foi descontinuado em 2006. Brócolis sabor chiclete. Em 2014, o McDonald's tentou incentivar as crianças a comerem vegetais de forma divertida. A ideia era criar um brócolis que tivesse sabor chiclete, mas a ideia não deu muito certo. As crianças que experimentaram o produto acharam o sabor extremamente confuso e não muito gostoso, e por isso o projeto foi abandonado. E falando em McDonald's, temos o sanduíche de lagosta. Nos anos 90, eles tentaram inventar o McLobster. A ideia era trazer um lanche mais sofisticado para o cardápio, mas ele não deu certo. O sanduíche era caro e o sabor não agradava os clientes. E ele era considerado meio ruim comparado com os pratos com lagosta de verdade. E aí ele desapareceu bem rápido do cardápio. Só eu que fiquei com vontade de experimentar esse último. Criminosos reagindo às suas sentenças. Essa enfermeira foi condenada por um pequeno erro que acabou sendo fatal. Ela deu um remédio errado para o seu paciente, mas a dose acabou sendo letal. A sentença dela foi de 6 anos de prisão e ela reagiu desse jeito. My mother, well, with all those people around her. Aos 17 anos, Jacob Matthew Morgan provocou um incêndio que tirou a vida do seu irmão mais novo. O juiz deu pra ele uma pena de 15 anos na prisão e a reação dele foi essa aqui. They got out of control. That's an extreme recklessness. And that's intent. That's malicious. O caso Wade Wilson viralizou justamente pela reação que ele teve à sua pena. Ele tirou a vida de 2 mulheres em 2019 e quando ouviu o juiz falando que a pena dele seria a cadeira elétrica, essa foi a reação dele. Warrants that the defendant, Wade Stephen Wilson, be sentenced to death for each count of first-degree murder. No momento em que essa juíza sentenciou o Arthur por 2 roubos, ela lembrou que eles foram pra escola juntos. Did you go to Nautilus for middle school? Oh my goodness. Oh my goodness. I'm sorry to see you there. I always wondered what happened to you, sir.
Oh my goodness. This is the nicest kid in middle school. Leis mais estranhas de países. O Pato Donald é tão popular na Suécia que era comum que na época de eleições as pessoas votassem nele. E depois de vários anos com isso acontecendo em todas as eleições, eles resolveram criar uma lei que proíbe que você vote no Pato Donald. No Zimbábue é proibido fazer qualquer tipo de piada com o presidente. E se você fizer, pode até ser preso. Se colocasse um brasileiro ali, não sobreviveria nem um dia. Em Oklahoma, você pode ser preso ou levar uma multa por fazer careta para um cachorro. Como que o cachorro vai denunciar a careta? Por fim, em Taiwan é proibido dar iPads ou tablets para qualquer criança com menos de 2 anos. Essa eu achei bem prudente, eu acho que o Brasil poderia adquirir, inclusive. A Terra tem uma segunda lua. Sim, isso aqui que você tá vendo é uma lua extra, que vai ficar por aqui pelos próximos meses. Em agosto, cientistas detectaram um novo asteroide vindo para a região da Terra. Ele tem uns 10 metros de comprimento. Pensa o tamanho de uma minivan, é mais ou menos isso. E essa aqui é a órbita dele. Ele vai orbitar a Terra completamente nos próximos 2 meses, o que teoricamente transforma ele em uma segunda lua. E aí ele vai embora. Esse asteroide ia só passar perto da Terra, mas a nossa gravidade foi forte o suficiente para puxar ele e fazer ele orbitar a gente por um tempinho. A gente não sabe muito bem de onde ele veio nem onde ele tá indo, mas a gente sabe que ele é um asteroide e que ele não vai bater na gente. Ele é pequeno e tá longe demais pra gente conseguir enxergar ele como uma segunda lua. Mas acredita, ele tá aqui. Isso não é super incomum ou esquisito, inclusive já aconteceu várias vezes antes. E a Terra atualmente tem outros 7 quase satélites, que pelo que eu entendi é tipo uma lua, só que não orbita só a Terra. Lembrando que eu não sou astrônoma, então eu posso estar falando alguma coisa errada, mas eu achei interessante e resolvi trazer pra vocês. A minha fonte é essa aqui. Pessoas que sobreviveram o insobrevivível. Esse aqui é o pescador Salvador Alvarenga. Em novembro de 2012, quando ele tinha 36 anos, ele foi pro alto mar com o seu companheiro. Eles saíram da costa do México para uma viagem de pescaria que ia durar mais ou menos 2 dias. Só que no meio da viagem, um temporal extremamente forte fez com que o barco deles naufragasse. Só que eles conseguiram sobreviver, comendo peixes que eles pescavam com a mão e caçando algumas aves que passavam por ali. Só que depois de 2 meses nessa situação, o companheiro do Salvador acabou entrando em depressão e se recusou a comer ou beber e acabou falecendo. Mas o Salvador não desistiu. Depois de 483 dias em alto mar, ele finalmente conseguiu chegar na Terra, nas Ilhas Marshall, a mais de 11.000 quilômetros da costa do México, que foi de onde eles saíram. E depois de 11 dias no hospital, ele voltou para casa. Recordes mundiais que nunca vão ser batidos. A maior distância que um avião foi puxado por um homem. Esse aqui é o Kevin Fest. Em 2009, o padre canadense puxou sozinho esse avião aqui, por uma distância de 8,5 metros. O peso do avião era mais de 190.000 quilogramas. Com isso, ele bateu esse recorde mundial que provavelmente nunca vai ser batido. Ele começou sua jornada puxando coisas pesadas quando em 1998 puxou um caminhão de 100 toneladas e bateu seu primeiro recorde mundial. No total, ele já bateu mais de 33 recordes, todos envolvendo puxar coisas pesadas. E o seu último foi puxar o trenó mais pesado do mundo em 2020. 18 toneladas. E sim, ele fez isso vestido de Papai Noel. A Pizza Hut já entregou pizza no espaço. Em 2001, a Pizza Hut colocou uma pizza de salame de 15 centímetros em um foguete russo que era usado para abastecer a Estação de Espaço Internacional. E ela foi recebida pelo astronauta russo Yuri Usachov. Só que todos os astronautas americanos não tinham permissão para comer a pizza, porque a NASA proibia propagandas no espaço. Então o Yuri foi o único a comer a pizza inteira. E dizem que a Pizza Hut pagou $1 milhão para a agência de espaço russa, para eles receberem a pizza, gravar alguns vídeos do Yuri de boné comendo a pizza e colocar uma logo gigantesca da Pizza Hut no foguete. E eles fizeram isso como um marketing pro futuro, dizendo que se algum dia o turismo espacial for real, a Pizza Hut vai deixar a experiência ainda melhor. Um pouco precipitados, talvez? Pessoas que são 1 em 1 milhão. Esse aqui é o Javier Botet. Aos 5 anos de idade, ele foi diagnosticado com a síndrome de Marfan. É uma condição que faz com que os ossos longos do corpo cresçam mais do que o esperado. Isso fez com que ele crescesse até os 2 metros de altura, pesando só 56 quilos. Apesar de ser uma síndrome comum, afeta 1 a cada 5.000 pessoas, isso não é a coisa mais extraordinária sobre o Javier. E sim, como isso afetou a carreira dele.
Ele sempre sonhou em ser ator e ele conquistou seu lugar na atuação interpretando criaturas. Ele já atuou em muitos filmes de terror famosos, como Slender, em que ele faz o próprio Slender, Annabelle, It a Coisa e Invocação do Mal. Essa aqui é a Liang Xiuzhen e ela ficou conhecida como a Mulher Unicórnio. Um chifre começou a crescer na cabeça dessa mulher de 87 anos. Ele era tão grande que ela não conseguia nem dormir. Ele, na verdade, era um tumor queratinizado e chegou a ter 13 centímetros. Depois de 8 anos com ele na cabeça, ela resolveu fazer uma cirurgia para remover. Essa aqui é a Elisene Silva e ela é a mulher mais alta do Brasil. Aos 10 anos de idade, ela já tinha 1,75 de altura, mais alta que a sua mãe e que seu pai. Isso foi causado por um tumor que ela tinha na glândula pituitária e quando ela retirou o tumor, ela parou de crescer. O que aconteceria se os dinossauros ainda existissem? Imagina acordar segunda-feira pra ir pra escola e dar de cara com um argentinossauro. Se eles ainda existissem, a gente não existiria, por motivos óbvios. Mas vamos imaginar que isso fosse possível. A arquitetura seria completamente diferente. Não existiriam casas com tetos baixos nem bairros abertos. A gente viveria em estruturas reforçadas anti-dinossauro, que fossem bem altas e fortes. As cidades teriam mecanismos de defesa, como muros altos e cercas elétricas. Você não conseguiria andar na rua sem medo de ser atacado por um tiranossauro. E por isso, o transporte seria ou subterrâneo ou aéreo. Os seres humanos evoluiriam para ser cada vez mais baixos, para conseguir se esconder dos gigantes assassinos. Algumas pessoas também tentariam domesticar os dinossauros, e talvez eles fossem usados como transporte, como os cavalos. E os menorzinhos poderiam ser tipo gatos ou cachorros. Os trabalhos mais perigosos seriam os de fazenda, e essas pessoas precisariam de equipamentos especiais para se defender dos dinossauros. E por fim, os dinossauros produziriam tanto metano que as mudanças climáticas aconteceriam muito mais rápido, e o mundo seria muito mais quente. Ainda bem que não vai acontecer, né? Pérolas da dublagem portuguesa. A abertura de Backyardigans. Eu sou a Joana. Eu sou a Tisha. Os xingamentos também são especiais. És mau, vilão, feioso, camelo, pinguim, cabeça de burro. Camelo. E a palavra rabo aparentemente também é mais comum. Estás a morder-me o rabo. Então, Maurício, o que é uma simples dentada no rabo entre amigos? Toma, dá uma dentadinha. E eles pelo menos falam um pouco de palavrão. Como é que é, pessoal? Sou o último homem na Terra. Está tudo fodido. A dublagem de God of War. Tornou-se algo disparatada, meu filho. Solta a rapariga, Zeus! E um abraço para todos os fish que estão a assistir de Portugal. Um beijo.